falo bem pesado. Eu falo, cara, eu tava dentro de uma família cristã, dentro de uma igreja, mas tava indo pro inferno. Sim. Por quê? Porque eu não tinha tido uma experiência com Deus, eu não tinha nascido de novo. O que é ser cristão para esse cara? O que é ser um discípulo? É só você frequentar um culto no final de semana ou uma célula? Ah, eu vou para a igreja. Por que você vai para a igreja, cara? É porque seus amigos vão ou porque você gosta de estar lá? Claro que o trabalho do diabo é nos distrair. Sim. E ele vai usar todos os artifícios do mundo para criar essa distração. Agora, o problema é que quando nós, dentro da igreja, queremos distrair os jovens. John Mike na área, e hoje estamos com um convidado super especial que eu vou deixar ele se apresentar para vocês, né? Vamos lá? Paz, amados, tudo bom? Eu sou o pastor Victor, sou pastor aqui da Videira em Jaraguá do Sul e também representante dos Radicais Livres aqui em Santa Catarina, né, que é o nosso movimento com jovens. Então é um prazer estar aqui com o John, né, para ter esse tempo aí de conversar, compartilhar aquilo que Deus está fazendo aí nas nossas vidas. É um privilégio. Amém? Amém. Primeiramente queria agradecer, né? Para mim é uma honra ter vocês aqui, né? Aqui, como eu falo, cara, é um tempo de mesa, né? Onde antes das pessoas serem edificadas, muitas vezes eu sou edificado. Né? Amém. E isso é muito forte, né? A gente troca experiência, mesmo que seja de igrejas diferentes, mas a gente serve o mesmo Deus, né? Amém. A gente é irmão em Cristo, né? Sim. E eu queria falar dos nossos patrocinadores, né? Os nossos patrocinadores que nos apoiam muito, né? Aqui no podcast, que faz o podcast crescer, né? Que é primeiramente a Scarlet Outlet, né? Que vem ali com um patrocínio muito forte, principalmente para as mulheres, né? Vestidos, produtos de qualidade. Eles são aqui de Jaraguá do Sul, né? A Scarlet, e ela tem apoiado muito o podcast, então vá fazer uma visita, vá aqui em Jaraguá mesmo, né? Você pode acessar o Instagram, você pode acessar o QR Code que vai estar aqui na tela e entrar direto no Instagram e estar seguindo eles. Também não poderia deixar de falar da minha irmã, né, que faz canecas personalizadas. Eu trouxe uma pro meu convidado, mas essa aí é a falsa caneca. Vai vir o presente certo para ele, com o nome dele tudo certinho, que é um presente direto da Amora Atelier Thai, que é a minha irmã que faz canecas personalizadas, tudo que tu quiser de personalizado, entre em contato com a Amora Atelier Thai. Também o QR Code sempre vai estar aqui na tela, o Instagram, tudo certo. E para finalizar, a Nath Store, que também vai estar com a gente aqui. Nath Store, que tem apoiado muito o nosso canal. Ela é de Xereder, né? Ela também tem joias de qualidade, diferenciado para o público feminino. Só tem feminino aqui, né? Tem que colocar uns patrocinadores masculinos. Tem que pegar uns patrocinadores de homem aí. Mas queria agradecer a Nath, né? Que ela é influenciadora na cidade de Xereder, mas tem alcançado aí muitas vidas, né? Também é cristã. E isso é muito impactante, né? Fico muito feliz com a postura, né, dos nossos patrocinadores. E é isso aí. Pastor Victor. Eu queria começar falando um pouco sobre chamado, né? Eu acho que chamado é algo muito forte nas nossas vidas, né? Quando a gente entende isso. E você tem um chamado muito grande com jovens, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa experiência, falar sobre o chamado, como despertou isso no teu coração, como você entendeu isso. Amém? Amém. Desde muito novo, né? Minha mãe sempre foi cristã, né? E nos levava, né, para a igreja, né? E desde muito novo eu recebia muitas palavras, né, referente ao chamado pastoral e ao ministério. E eu fui criado dentro desse ambiente, né, com
recebendo essas palavras, né? Sim. Mas teve um tempo, né, o que eu realmente tive uma experiência com Deus, né? Foi em 2009, né? Eu já era batizado, convivia dentro da igreja, mas quando a gente tem uma experiência com Deus, né, realmente se torna uma coisa legítima, né? Sim. Então eu costumo falar que a partir desse momento, né, aquilo deixou de ser o Deus dos meus pais e passou a ser o meu Deus. Sim. Né? Então, em 2009 eu tive uma experiência, né, muito forte com o Senhor, numa conferência. Esse ano também foi muito marcante, porque foi a primeira vez que eu tive contato com os Radicais Livres, né, que é o nosso movimento de jovens. E estive na conferência em Goiânia, então foi a primeira conferência que nós tivemos nacional. Então nós tivemos jovens do Brasil inteiro, né? Nessa época foi no Goiânia Arena, então tinha cerca de uns 16 mil jovens na conferência. Né? E, cara, tudo isso entrou no meu coração e eu tive contato com os Radicais Livres e dali para frente, né, eu sempre estive ativamente envolvido, né, com o trabalho, né, dos jovens. Então meus pais eram pastores na época, né? Então eu, por tabela, acabava liderando, né, os jovens e liderando as células. Tudo isso foi desenvolvendo no meu chamado, no meu ministério. Então, eu sempre tive um desejo muito grande, né, de ser um pastor de jovens, né? Em 2013, eu fui para o seminário pastoral em Porto Alegre, né? Fiz seminário lá. Fiquei 6 anos no Rio Grande do Sul. E aí, sempre envolvido com esse trabalho com jovens, fui ordenado pastor lá e fui ordenado pastor de jovens, né? Então, no meio do percurso que eu me tornei pastor de uma igreja local, né? Mas, assim, eu sempre tive envolvido no trabalho com jovens. E há pouco tempo, se eu não me engano, 2023, né? Eu já pastoreando aqui em Jaraguá do Sul, né? Foram levantados novos representantes para o nosso trabalho de jovens nacional, né? E eu senti muito forte no meu coração, procurei meu pastor, que é o pastor supervisor do estado, né? E me dispus, né? Eu falei, olha, eu quero estar à frente desse trabalho, né? Nesse tempo aqui no estado. Quero estar à frente, né, do trabalho com jovens, liderando, né? Tenho isso no meu coração, sempre estive envolvido com isso. Eu sou um pastor eu sou o mais novo da equipe, né? Então, apesar dessa cara já meio amassada já, eu tenho 32 anos, então eu me considero novo. Não, né? Bem novo. Eu fui ordenado. Bem novo. Eu fui ordenado com 23 anos, né? Me tornei pastor com 23 anos. E aí eu, com 32, assumi aqui o trabalho aqui faz 3 anos, então eu tinha ainda 29, então sou novo, né? Sim. Sou um pastor de igreja local, pastorei adultos também, crianças, mas também estou muito envolvido com isso. Hoje aqui no estado, né, nós somos 300 jovens, né? Bastante. Nas nossas igrejas, mas nosso trabalho ainda está bem no início, né? Então eu assumi, hoje nós somos 8 igrejas no estado, então quando eu assumi o trabalho, tinha igrejas que não tinham nenhum tipo de trabalho com jovens, né? Sim. Não tinham células de jovens, porque nós somos uma igreja em células, então tinha igrejas que não tinham nenhum tipo de trabalho com jovens, e hoje, né, praticamente todos estão avançando, crescendo, já tem líderes de jovens, já tem líderes que estão conectados a mim, já tem caras que estão representando, assim, são discipuladores que cuidam de células, né, de jovens, então temos avançado muito, né, tem sido um tempo muito abençoado, eu creio que esse ano nós vamos avançar muito mais. Então eu sempre tive envolvido, né, sempre tive essa paixão, né, e eu acho que eu gosto de estar envolvido com esse trabalho com os jovens por conta da intensidade, né, então eu sou muito intenso, né, nas coisas do Senhor, sempre fui muito intenso, herdei isso dos meus pais, né, e hoje, graças a Deus, eu não falei, né, mas eu sou casado, né, minha esposa Adriana, tenho 2 filhas e uma está na barriga, né, então são 3 meninas, então nós temos esse histórico de sermos muito intensos no Senhor, e é por isso que a gente está
gosta de estar com os jovens, porque geralmente os jovens são intensos, né? Então, é verdade. por isso que nós nos identificamos como radicais livres, né? Então a gente tá nesse trabalho, tá liderando os irmãos, tem sido bênção. Eu creio que esse ano nós vamos romper a barreira dos 500 jovens aqui no estado. Meu Deus. É muito forte, né? Quando se fala de jovem, né? Os jovens, eles são a força, né, da igreja. Eles são a intensidade, né? Como tu falou, né? Uhum. E isso é muito forte, né? Porque a gente vê na Bíblia a maioria das pessoas que fizeram muito acontecer, a maioria era jovem, né? Davi e entre outros, né? Daniel, muito jovem, né? Então a gente vê a força e a potência, né, do trabalho com jovens, né? Uhum. Então isso é muito forte. A questão também de células, né? Cara, célula é uma parada muito forte de Deus, né? Eu falo que célula está no coração de Deus, porque são pequenos grupos, aonde eu vou contar até algo rápido aqui, né? Eu fiquei um tempo fora da igreja, fiquei 3 anos. Cara, foi os piores 3 anos da minha vida, né? Eu não fico feliz por ter tido essa experiência, mas eu voltei, fiquei tão machucado com a igreja que eu voltei através de um grupo de célula, porque eu não queria saber de igreja, mas eu comecei na célula e não parava de falar da igreja, da igreja, da igreja. Cara, falei, não, tem que conhecer essa igreja, cara. Tá todo mundo falando dessa igreja, vivendo isso. Então, eu vejo que a célula, o grupo de célula traz para perto, né? E isso é muito, muito forte, né, nas nossas vidas, né? Uhum. A gente vive isso. Então é muito fácil a gente falar do que a gente vive e das experiências que a gente tem, né? Sim. E hoje, qual os maiores desafios que você tem nessa caminhada com o jovem, assim? Você tem algum desafio que você vê em relação ao que estamos vivendo no dia de hoje, em relação aos jovens? Olha, o que mais eu creio que tem sido mais desafiador para nós, né, nesse tempo é essa questão de você ser um cristão autêntico, né? Uhum. Eu acho que isso hoje, às vezes pode parecer ruim, né? Porque eu, como pastor, estava falando isso, né? Não estou criticando, estou em paz, né? Uhum. Nós vemos muitos, e isso está generalizado, mas no meio dos jovens geralmente é mais aparente, porque o jovem com certeza está muito mais exposto ao mundo, à cultura, Sim. né? Uhum. Mas essa questão assim uma coisa que eu vejo que nós precisamos voltar, né? E é por isso que nós chamamos radicais livres, né? Porque radical é porque vem da palavra raiz, né? Sim. Então nós queremos ser raiz. Não queremos ser Nutella. Nós queremos ser cristãos raiz, autênticos, né? Gente que teve uma experiência com Deus, gente que tem uma identidade formada. E quando a gente olha para essa geração, né, hoje, né, falando de forma geral e falando muito dos jovens que estão dentro da igreja, eu acho que muitas vezes o maior desafio é esse, sabe? De você fazer do cara alguém que tem identidade, alguém que teve uma experiência com Deus. Porque tudo hoje é muito superficial. Sim. Então, o que é ser cristão para esse cara? O que é ser um discípulo? Uhum. É só você frequentar um culto no final de semana ou uma célula? Ah, eu vou para a igreja. Por que você vai para a igreja, cara? Uhum. É porque seus amigos vão? Ou porque você gosta de estar lá? E você não tem um comprometimento ativo na igreja, porque você vai quando você está bem, quando você não quer, quando tem uma outra agenda que seja melhor. Sim. Ah, esse sábado tinha reunião da igreja. Não, mas esse sábado vai ter o aniversário do fulano, ou esse sábado vai ter uma festa diferente para ir, alguma coisa assim. Então, esse sábado, deixa aqui no stand-by e eu vou viver a minha vida. Então, nós vemos isso muito deflagrado assim, na igreja, em todos os lugares. Sim. E aí você vê... E aí eu me questiono, né? Será que esses caras realmente tiveram experiência com Deus? Então a nossa ênfase é essa, Sim. né?
Então, eu creio que o maior desafio hoje é essa superficialidade e esse padrão de cristão que está predominantemente nas redes sociais, na cultura, porque uma coisa que também muitos estudos têm apontado é ser cristão está na moda. É moda ser cristão. Antigamente, ser cristão era ser taxado de estranho, era ser taxado de alguém ultrapassado. Hoje em dia é moda, né? Então, existem estudos de marketing que saíram recentemente falando sobre o mercado gospel, né? Você se envolver nessa bolha gospel, algo altamente lucrativo. E até essa semana passada saiu um vídeo do Toguro, né? Falando, né, que tá nessa brincadeira do sabor, né? Falou, a minha crítica para as igrejas, e a crítica dele é legítima, é um cara que não é cristão. Mas olha o pensamento do cara. Fala, cara, a menina tá aqui, daí ela vai na festa tal, ela conhece o promotor tal, vai para tal lugar, vai para tal festa, vai para lá, vive uma vida mundana, e aí no domingo ela vai para a igreja, e aí é sabor, salvação. Mas, cara, parece piada, né? Muitas vezes, né, cara? Parece piada, é engraçado. Mas infelizmente essa é a realidade de muitos jovens hoje. Sim. Então, ser cristão tá na moda. E uma coisa que eu falo para os nossos jovens lá, quando todo mundo meu irmão, ninguém é. Esse é o perigo. E o que vai diferenciar de um cara que realmente nasceu de novo, teve uma experiência com Deus, está vivendo algo, desse cara aqui? Desse cara que ele tá vivendo na moda, ele tá andando com uma turma, ou ele acha legal, porque agora todo mundo no Instagram, todos os influencers são cristãos. Sim. Então eu vou seguir essa moda. Cara, o que vai diferenciar esses dois grupos é uma experiência com Deus real, legítima, e a nossa ênfase é essa. Sim. É a experiência que eu tive. Porque, de alguma forma, eu vivia isso. Sim. Eu estava inserido numa família cristã, numa cultura cristã, mas eu não tinha nascido de novo. Eu não tinha uma experiência com Deus. Então, eu estava dentro daquele ambiente, nos nossos eventos evangelísticos, eu inclusive falo bem pesado. Eu falo, cara, eu estava dentro de uma família cristã, dentro de uma igreja, mas estava indo para o inferno. Sim. Por quê? Porque eu não tinha tido uma experiência com Deus, eu não tinha nascido de novo. Então eu estava familiarizado com aquele ambiente, mas não tinha acontecido algo dentro de mim. Então o nosso trabalho, hoje, a nossa ênfase é essa. Cara, você precisa ter uma experiência com Deus. Porque quando você tiver uma experiência com Deus real, verdadeira, profunda, a sua vida vai mudar completamente. Sim. Então, eu creio que o problema hoje, que está mais espalhado, é essa questão, né? Da superficialidade e dessa cultura gospel, essa moda gospel. Sim. E a solução desse problema é nós levarmos esses caras para ter uma experiência com Deus. Sim. Cara, é muito forte isso, né, em relação a essa situação. Porque assim, cara, eu também, né, eu nasci na igreja, eles falam, né, berço evangélico, né, berço cristão. E cara, a gente que vem desse berço cristão, né, muitas das vezes a gente vê os nossos pais, a gente cresce no ambiente, mas a gente não tem essa experiência, né? Eu também provei um pouco disso, né? Porque, cara, eu falava de Jesus, eu ouvia tudo sobre Jesus, eu ouvia minha mãe orar, ter experiências incríveis com o Espírito Santo, e ela contando as coisas acontecerem, mas eu não tinha essa experiência. E eu tive agora, cara, faz poucos tempos, quando eu voltei para os caminhos de Deus, né? Eu falo que, cara, realmente agora eu tenho maturidade e eu comecei a conhecer Jesus, cara. Isso tanto tempo de cristão.
Por quê? Porque realmente eu tive uma experiência com Cristo. E hoje eu vivo experiências que minha mãe viveu com o Espírito Santo, com Deus. E isso é muito forte, né? E resgatar isso, a gente vive hoje num mundo onde é muita emoção, né? É muito superficial, é muito... Ah, não gostei disso, troca. Ah, não gostei dessa igreja, troca de igreja, né? E a gente acaba, muitas vezes, esquecendo de viver, né, as coisas de Deus, né? Que nem as maiores experiências que a gente tem, cara, é dentro do nosso quarto, cara, né? No secreto. E no secreto, cara, muitas vezes não vai aparecer na internet, né? A sua mudança não vai aparecer na internet, pô, porque eu tô orando. Cara, a sua mudança no secreto, Deus, ele vai, cara, te mostrar para as pessoas. As pessoas vão saber que você tá orando, mas não porque você tá postando nas redes sociais, não porque você tá falando, mas vai ser notório, cara. Por quê? Porque você tá orando e o Espírito Santo, cara, tá na tua vida e isso é automático, né? Isso é muito forte, né? O cristianismo de verdade ele não é vivido nas redes sociais. O cristianismo de verdade é vivido no seu dia a dia, no seu relacionamento com Deus. Sim. Então, essa experiência com Deus starta tudo isso na sua vida. Mas aí, quando você tem uma experiência, você vai ver que não tem nada a ver com aquilo que a gente estava vendo no YouTube, no Instagram. Na verdade, é um contexto completamente diferente. E não é uma mudança externa, é uma mudança interna. Quanto mais você se aprofunda nisso, mais o Senhor te transforma. Então, acho que essa experiência de transformação também é poderosa. Quando as pessoas olham para você e falam, cara, você mudou. Sim, nossa. Você está diferente. O que aconteceu? Do lado de fora está tudo igual. Mas algo aconteceu dentro de você. Eu creio que todo cristão precisa passar por essa experiência. Né? Justamente essa experiência com Deus que produz isso, né? Essa mudança. Né? Sim. E às vezes eu me pergunto, né? Cara, a gente está se encaminhando aí para os fins dos tempos, né? Isso é notório. Achei que você ia falar que não estava indo para o final do podcast, né? A gente está caminhando para o final do podcast. Caminhando já para o final do podcast. E é notório isso com tudo que tem acontecido, né? E parece que as coisas cada vez têm tomado mais o nosso tempo com Deus, principalmente rede social, né? Tem usado a nossa vida, cara, quando a gente viu acabou o dia, né? E as distrações estão muito aí, né? Não falo só em relação aos jovens, mas principalmente aos cristãos. Cara, e o que eles estão querendo tirar nossa atenção? Né? Por que eles estão querendo prender tanto a nossa atenção em coisas fúteis? Né? Cara, é para não ver o que está acontecendo, cara. A volta de Cristo está aí. Só que a gente muitas vezes está nas redes sociais, a gente está vivendo um mundo superficial e não está vendo. E muitos cristãos que estão na igreja, muitas vezes, cara, não estão enxergando isso, sabe? E isso é muito forte, as distrações são muito fortes, né? No tempo de hoje, né? E eu vou te falar algo mais sério ainda, né? Porque, claro que o trabalho do diabo é nos distrair. Sim. E ele vai usar todos os artifícios do mundo para criar essa distração. Agora, o problema é que quando nós, dentro da igreja, queremos distrair os jovens. Porque existem muitos trabalhos de jovens que eles não estão focados em produzir no cara uma experiência com Deus. Eles estão focados em distrair esse cara para que esse cara continue na igreja. Meu Deus. E aí aí é o quê? Vamos fazer um evento, vamos fazer uma festa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. Por quê? Porque a gente precisa entreter os jovens, distrair, precisa ser algo atrativo para que o jovem fique aqui. Então, além do diabo estar distraindo o cara lá fora, a gente também está atraindo aqui, distraindo o cara e não focando naquilo que é principal.
A gente só pode ser pastor de ovelha. Nós não podemos ser pastor de bode. Às vezes você está querendo arrebanhar bode. Mas não dá para. O Senhor não chamou para ser pastor de ovelha. Sim. Então tem que nascer de novo e virar ovelha. Sim. Então não adianta a gente querer fazer coisas para os jovens. Quando eu estou envolvido com pastores e lideranças de jovens, a gente ouve demais. Vamos fazer. Não, tem que fazer coisas para entender os jovens, para participar. Mas, meu irmão, nós não precisamos fazer nada. A única coisa que nós precisamos fazer é pregar o evangelho para esse cara. Para que ele tenha uma experiência com Deus e nasça de novo. Porque se o cara nascer de novo, já era. Você não precisa ficar distraindo ele com coisas jovens, né? Esse cara, ele vai caminhar, ele vai viver a vida cristã, ele vai se tornar um discípulo. Sim. Cara, que tema forte, hein? E é realidade, né? Infelizmente, né, cara, acontece muito isso. E às vezes a gente perde tempo com quem não quer, né? Querendo segurar esse membro, querendo segurar esse irmão, né? Até o nosso pastor fala, cara, não perde tempo com quem não quer, sabe? Porque, cara, às vezes vai ser peso, tu vai ficar ali e o cara não quer resolver a vida, né? Como tu falou, né? A questão de ser pastor de bode, isso é muito forte, assim. E eu já queria encaminhar, né, para outro tema aqui, que a gente já está falando sobre o trabalho com jovens, né? E o trabalho com jovens vem com intensidade e também fala sobre evangelismo. Né? Por quê? Porque um jovem ativo, cara, evangelismo está ligado, né? Sim. A intensidade, a fazer, a pensar grande, né? A pensar fora da igreja, né? Sim. E eu queria que tu falasse um pouco sobre evangelismo, né? Isso é muito forte. O podcast ele tem uma linha de evangelismo, né? Eu já fui missionário já, tive uma experiência missionária fora do Brasil e isso é muito forte. Não gosto muito de falar, mas foi uma experiência assim magnífica que eu tive na minha vida, né? E cara, você foi missionário aonde? No Paraguai e na Bolívia. E, cara, assim, uma sensação incrível, porque foi uma experiência que eu vivi, cara, que foi única, assim, né? A gente trabalhava lá com crianças, né? O trabalho maior era com crianças por causa das guerras que teve no Paraguai. E lá tinha muito em relação de orfanatos. A gente trabalhava nos orfanatos, escola de futebol, né? Escolinha de futebol. Então, nossa estratégia também era entrar nas escolas, né? Então, a gente tinha uma abordagem que a gente fazia de clown, de palhaço, né? E a gente começava a pregar o evangelho lá dentro. E, cara, foi uma experiência incrível, né? E hoje, claro que a gente está vivendo, né, outra coisa. Hoje eu já não faço mais trabalho de palhaço, mas a gente está vivendo podcast pregando o evangelho de outra forma, né? Sim. Sobre a questão de evangelismo, né? Eu acho que a gente tem algumas estratégias que a gente usa, e assim, eu não sou contra, eu estava falando ontem, né? Falando antes, né? Questão de eventos e festas, nós fazemos também, né? Mas a questão é que a gente precisa entender o porquê que você está fazendo aquilo. Sim. Então, mas o que eu falo para nós é que o nosso evangelismo, o arroz com feijão do nosso evangelismo, dos Radicais Livres, ele está voltado para a questão da célula. Sim. Por quê, pastor? Porque uma coisa que também os jovens, muitos se deslumbram dentro da igreja, né? Essa questão da obra missionária e tal, eu vou para outro país, eu vou para outro lugar, e isso é poderoso. Eu também já fiz isso. Na época que eu estava no seminário, eu tive a oportunidade de ir 2 vezes para a Argentina para pregar o evangelho. E como que nós fazíamos? Nós íamos, pregávamos o evangelho, estabelecíamos células. E essas células se conectavam à igreja local. Então, era um trabalho muito efetivo. Por quê? Porque essas pessoas que foram salvas, elas se conectavam à igreja local. Sim. Então, existia um papel muito fundamental dentro disso. Então, é uma maneira de evangelismo. Mas eu vejo no contexto dentro da igreja que muitos acabam romantizando isso.
Mas uma coisa que eu falo muito para os jovens hoje em dia, cara, eu falo, cara, a gente tem que fazer o básico. Sim. Tu tá falando que tu quer ir pra África ser missionário, mas tu não evangeliza o cara do teu trabalho. Mano. Aham. Tu tá falando que tu quer ir para outro país evangelizar, mas tu sai na rua e não fala de Jesus. Sim. Tu não consegue trazer um cara na célula, um amigo seu. Né? A gente faz alguns eventos evangelísticos dentro da célula, a gente chama de evento ponte. Então, geralmente são eventos mais... Não tem... A célula já não é formal, né? Sim, sim. Mas aí a gente já faz um evento mais descaracterizado ainda Aham. para poder convidar o cara. E é o que a galera mais gosta de fazer, principalmente os jovens um pouco mais velhos, né? Aham. Saindo do grupo dos adolescentes, é churrasco. Sim. E eu falo pros caras, cara, a gente marca aqui para fazer um churrasco com a galera, para evangelizar, para trazer pessoas. Tu não tem um amigo para trazer no churrasco, cara. Aham. O que você tá fazendo lá fora, no mundo, que você não tem uma pessoa que você vai chamar e fala, cara, vamos lá comigo comer um churrasco na casa do fulano? Então, uma coisa que eu bato muito na tecla com a nossa liderança é, cara, é muito bonito você, esse chamado missionário, é muito bonito, né, você ter um desejo, um chamado para as nações, isso é poderoso. Mas, cara, você não vai chegar lá se você não passar pelo arroz e feijão. Sim. Aham. E o que realmente edifica a igreja é o arroz com feijão. Sim. É isso que faz discípulos, leva pessoas para o batismo. Então, igual eu falo, não que a gente não faça, porque ainda mais no meio dos jovens, a galera é muito criativa. Aham. Então, eles querem fazer de tudo. Não, vamos fazer isso. Eu falo, irmãos, vem aqui, vamos fazer o arroz com feijão. Qual que é o arroz com feijão? Falar do evangelho pro seu amigo da escola. Aham. Traz ele na célula. Leve ele no encontro com Deus para ele ter uma experiência com Deus. Consolida esse cara. Batiza ele. Conecta ele à igreja. Isso é um evangelismo efetivo. Sim. Aham. Agora, evangelismo não são eventos. É muito ruim quando você, às vezes... E eu creio que, através disso, as pessoas têm uma experiência com Deus. Aham. Mas isso é só uma parte do processo. Não é só você pregar o evangelho e a pessoa se converter. Você precisa fazer desse cara discípulo. Sim. Então, o evangelismo ele é a parte crucial, porque você está buscando as pedras para edificação. Aham. Só que a gente não pode parar aqui. A gente tem que prosseguir. Sim. Esse cara precisa ter uma experiência com Deus, esse cara precisa se batizar, Aham. esse cara precisa aprender o que é ser um cristão, o que é ser um filho de Deus. Então, o nosso evangelismo hoje, né, nós usamos todas essas ferramentas também, fazemos eventos e tal, mas eu tenho esse chamado de puxar a galera pro arroz com feijão. Sim. Então, cara, você não vai pregar no Afeganistão Aham. se você não pregar para o cara que está sentado do seu lado. Sim. Isso aqui é o básico. E aí, só para falar um pouco rapidinho, né? Aham. Uma outra ferramenta de evangelismo que nós estamos aplicando é através dos nossos núcleos, né? Então, nós do Radicais Livres temos um trabalho de núcleos nas escolas, faculdades e locais de trabalho. Sim. Então, espalhado no Brasil, total, hoje são cerca de 800 núcleos. E cerca de 10 mil jovens que participam nesses núcleos. Aham. E o nosso trabalho, ele era meio pulverizado, né? Então, tipo, cada um fazia mais ou menos do seu jeito. E aí, esse ano, nós decidimos unificar o trabalho, unificar a linguagem. E aí, nós criamos um manual, né? Que é Universitários com Propósito. O pastor Ricardo Landim, que é o nosso líder dos jovens, né? E o outro é o Next Step, que é para os adolescentes, né? Que legal. Aham. Mas o manual, a parte de como aplicar um núcleo, tá aqui dentro, ela é a mesma, né? Aham. Inclusive a galera tá usando também para aplicar nos locais de trabalho. Então esse ano a gente vai dar uma ênfase muito grande nisso, né? De se infiltrar, né, nesses lugares como cristãos, Sim. para poder pregar o evangelho.
com o poder de Deus, que é Sim. muito importante, e conectar as pessoas que estão nesses locais na igreja local. Sim. Então eu tenho trazido pastores, eu tenho conversado com pastores, esse final de semana a gente vai ter um evento para falar um pouco mais sobre isso, mas, cara, testemunhos poderosos, assim, sabe? De caras que... um dos nossos pastores, ele tem um trabalho com os núcleos. Ano passado eles batizaram na igreja 150 jovens. Meu Deus. E desses 150, mais de 70 foram dos núcleos. Quase metade do que foi batizado foram alcançados através dos núcleos nas escolas e nas faculdades. Isso só numa supervisão de uma igreja em São Paulo, fora nos outros lugares. A gente tem tido testemunhos maravilhosos, né? Sim. De professores se convertendo, de diretores abrindo a escola, um dos que eu achei incrível, né? Porque a gente tem a estratégia de fazer os encontros com Deus. Claro que a gente adapta o formato para fazer na escola. Teve um dos pastores que compartilhou comigo que ele só não fazia um encontro na escola e ele nem conheceu a diretora. A diretora entregou a chave para o aluno foi lá, abriu a escola, mobilizou, ele chegou lá, só pregou. Meu Deus. Um cara que é um adolescente, mano. Sim. É um adolescente, então é impressionante, né? Como que uma diretora tem essa coragem, né? De entregar a chave na mão do adolescente e falar, cara, usa a escola aí no final de semana e faz aí o que você tem que fazer. Meu Deus. Então, tem sido uma ferramenta muito efetiva, né? E o nosso alvo aqui em Santa Catarina é abrir 50 núcleos esse ano ainda. Sim. Eu creio então que nós vamos experimentar um grande mover de Deus aí nesse tempo aqui no meio dos jovens, né? Cara, meu Deus, é impactante, né? O trabalho, né, que vocês têm feito em relação a evangelismo, né? E cara, a gente foi chamado para isso, né? Para realmente se infiltrar no meio da galera, para fazer acontecer, né? Em relação a missões, né? Eu tive essa experiência lá, mas hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, cara. Que nem é a mesma situação que você falou sobre o cara. Eu tinha esse pensamento, tá? Eu tinha esse pensamento. Quando eu ficar rico, eu vou abençoar todo mundo. Meu Deus, cara, eu vou abrir uma ONG, eu vou abençoar, né, os moradores de rua, eu vou fazer isso, aquilo. Aí o Espírito Santo falou pra mim, cara, mas tu não faz nem hoje, cara. Tu não faz nem hoje com o teu salário normal, cara. Como que quando tu ganhar, tu vai fazer, cara? Tu não vai fazer. E a mesma coisa, isso é relacionado a missões, cara. Hoje eu vejo que tem pessoas específicas para ir. Deus chama pessoas específicas para ir para outro país. Agora, tem 3 formas de você fazer missões. Com os seus pés, que são pessoas específicas para estar lá. Mas você pode ajudar com a sua oração. Quantos oraram por missões antes de ir? Cara, quantos estão intercedendo por missionários que estão no campo? Cara, o cara não quer orar, o cara quer ir. Só quer ir. Mas o cara não quer orar pelo missionário que está lá. E o cara também não quer investir. Em quantos missionários você tem investido no campo? Né? Eu vi missionários que compram crianças em outro país. Eu vi missionários, né, que compram pessoas escravas. Né? Tiram da escravidão e pagam financeiramente. Né? Tem pessoas que compram cesta básica. A nossa igreja faz isso. Dão marmita. Isso é forte, cara. Nós temos igreja no Paquistão. Se eu não me engano, são 2 igrejas e 3 escolas. E aí nosso pastor lá, o pastor Simon Peter, né? Igreja videira no Paquistão. Legal, cara. E muitas vezes nós levantamos oferta. Ano passado nós levantamos oferta para construir o prédio da igreja lá e a escola. Então, Deus. Nós construímos a escola lá porque os cristãos, né, os filhos de cristãos, não têm acesso à educação formal, porque são cristãos. Sim. Então, aí nós tomamos isso como chamado. E nós construímos as escolas e alfabetizamos os filhos dos cristãos. E parte desse trabalho que o pastor Simon também faz é essa parte de comprar famílias da escravidão.
Meu Deus. Então, de ir lá na fábrica de tijolos, né, Aham. e pagar a dívida das famílias. Eles estão ali trabalhando escravos por conta das dívidas, né? Sim. E esses caras são comprados, se tornam cristãos, discípulos da igreja. Então, nós temos tido essa experiência também de Meu descer. Deus, cara. E aí, para isso, você precisa de gente que realmente financie a obra. E, cara, meu Deus, isso é muito forte, né? A gente também apoia, né, alguns grupos missionários. Uhum. E hoje eu vejo que a maior estratégia do cristão em relação a missões é trabalhar nas escolas, né? Como vocês fazem, né? Formando, alfabetizando. Por quê? Porque, cara, ali tem um impacto. O primeiro contato, as crianças estão formando o caráter delas. Se elas têm um contato com Deus, mano, Uhum. cara, elas nunca mais vão sair daquele lugar. Por mais que elas se distanciem, né? Elas vão conhecer Jesus já cedo, né? E isso é muito forte, porque é tão forte, porque se a gente olhar, cara, o mal também faz isso. Olha quanto que eles têm estão distorcendo nossos filhos, né, as nossas crianças nas escolas do Brasil, cara. Uhum. A gente vê isso, né, os desenhos infantis. Então isso é muito forte, cara. É muito impactante e é um despertar que a igreja está tendo. Isso, cara, eu vejo como uma visão indo além, sabe? Uhum. Porque assim como eles fazem para distorcer a visão das crianças, a gente está pregando o evangelho nas escolas, né, com intensidade, né? E hoje, né, as escolas, as universidades, elas são o campo de batalha e é o território do inimigo, né? Sim. Porque, infelizmente, eles se apossaram, né, desse ambiente, né? É uma estratégia do diabo. Agora, quando nós estamos entrando nesses lugares, nós estamos cumprindo a palavra. Sim. Por quê? Porque a palavra nos garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Sim. Então, quando nós estamos entrando nesses lugares, nós estamos entrando no campo de batalha, no território inimigo e saqueando, né, o inferno e trazendo os tesouros de Deus, né? Então, eu acho que é uma estratégia muito poderosa. Eu acho que é o maior campo missionário dos nossos dias. Sim. Existe um mover de Deus nesses dias no meio dos adolescentes, principalmente, né? Eu englobo a questão dos jovens e universitários, mas eu creio que principalmente no meio dos adolescentes tem um mover de Deus acontecendo, né? E onde eles estão? Eles estão na escola. Sim. Então, o Senhor nos dê graça para chegar lá. Sim. Chegar lá. E volta ao centro do que a gente tinha falado antes, né? Que um adolescente que foi transformado, tem uma experiência pelo Espírito Santo, cara, ele tá ali queimando, é automático, cara, que esse cara, ele vai falar e vai, cara, acaba gerando uma célula ali dentro da escola. Por quê? Porque esse cara foi transformado, esse cara tá queimando e ele fala, cara, eu preciso, essa experiência que eu tô sentindo, cara, Deus está mudando minha vida, eu preciso falar para mais alguém. Sim. Ele começa a falar para o amigo. E assim vai se tornando, cara. Então, quando a gente trabalha na raiz, né, no jeito que nós estamos trabalhando, na raiz, né, que é muito forte trabalhar isso, o feijão com arroz, né, que são, cara, é isso que transforma, né? Sim. Muitas vezes, cara, é legal ter uma luz bonita. Olha, glória a Deus. É muito legal, cara. É legal ter um podcast aqui, uma forma de falar de Deus. Mas, cara, o que mais importa aqui, cara, não é as melhores câmeras, não é, né, as melhores luzes. Aqui é só estratégia. Uhum. Mas, cara, é o Espírito Santo tá aqui falando. Né? Essa troca de conversa que a gente tá tendo aqui, cara, eu tô aqui, cara, meu, isso tem alimentado minha fé, o que tu tem falado aqui,
tem mexido comigo. Por quê? Porque essa troca de experiência, cara. Amém. Porque é o Pai Nosso e essa troca de experiência de cristão, isso ativa ainda mais, fortalece nossa fé, Sim. né? E isso é incrível, cara. Isso é o evangelho, né? E a gente, fechando essa pauta de evangelismo, eu acho que esse é o evangelismo mais eficiente. Porque, claro que a gente tem ferramentas, estratégias, mas quando você olha o cara que teve uma experiência com Deus e tem algo fervendo dentro do coração dele, e ele sai para compartilhar isso, não importa do jeito que ele faz, aonde ele faz, às vezes ele nem conhece a Bíblia de forma tão profunda, mas se tem algo queimando dentro do coração desse cara, ele vai contagiar pessoas. Sim. Não é isso que acontece nos evangelhos? Sim. Quando Deus pega a mulher ali no poço, ali, e ela tem uma experiência com Deus, e ela sai para chamar as pessoas para ouvir falar sobre Jesus, fala, eu encontrei o Messias. Sim. E aí você pega todos os outros, né, que tiveram a experiência com Jesus, que foram compartilhar, que imediatamente se tornaram missionários. Sim. O gadareno. Sim. Falou, deixa eu seguir você, Jesus. Jesus falou, não, volta lá para sua família. Vai pregar o evangelho. O cara acabou de ter experiência com Deus. Há 5 minutos atrás, o cara estava endemoniado. Sim. O cara estava andando pelado, endemoniado. E aí, 5 minutos depois, Jesus fala para ele, agora você é um missionário, vai pregar o evangelho. Meu Deus. Mas o que produziu isso? Uma experiência com Deus. Sim. Real e verdadeiro. Então, você quer falar de evangelismo eficiente? Simplesmente aquilo que está queimando no nosso coração. Sim. E aí, quando você está queimando no seu coração, você sai para compartilhar do jeito que você souber. Isso vai impactar as pessoas. Cara, meu Deus, é muito forte, né? Meu Deus, é maravilhoso, né, cara? Amém. Amém. E, cara, esse potencial, assim, de liderança, né, que você tem com os jovens hoje, eu queria que tu contasse um pouco sobre liderança, né? Ser essa referência para os jovens nos dias de hoje, né? Sim. Então, nós somos uma igreja muito focada nessa questão de liderança e na questão de formar discípulos, né? Porque Jesus fala, ide, pregai o evangelho, então a primeira parte. Sim. Né? Fazer discípulos, né? Sim. De todas as nações, como? Batizando, então passa por esse processo de batismo, sim. Então o cara tem uma experiência com Deus, o cara é consolidado, o cara se batiza, só que tem uma segunda parte, que é ensinando eles a guardar a mensagem, sim. A palavra. Então, a próxima etapa, né, que depois que você conseguiu produzir na vida do cara, né, uma experiência com Deus real, genuína, que mudou a vida dele, é você ensinar esse cara, sim. Você fazer desse cara um discípulo. E, inevitavelmente, você fazer desse cara um líder, né? Sim. Porque o que é líder, né? Então, liderança ainda hoje é algo muito subjetivo, né? Mas um líder é uma pessoa que influencia. Sim. O líder é uma pessoa que influencia. Então, quando a gente fala que a gente está tornando esse cara um líder, ensinando ele a liderar, nós estamos ensinando ele a influenciar outras pessoas. Sim. Então nós estamos ensinando para esse cara o evangelho e dando para ele ferramentas para que ele possa desempenhar o chamado dele, que é fazer discípulos, reproduzir isso na vida de outras pessoas. Então, nós somos uma igreja muito focada nessa questão de formar discípulos, formar liderança, né? Então, uma vez que o cara tem essa experiência com Deus, nós temos algo que nós chamamos de trilho do vencedor, né? Então, nós imediatamente colocamos esse cara no trilho, imediatamente começamos a ensinar esse cara, né, a como ser um discípulo e
inevitavelmente se tornar um líder. Agora, ele entra nesse processo, então nós temos nossos curso de maturidade, curso de treinamento de líderes, e esse trilho, né, essa cultura que nós temos bem estabelecida de discipulado, de liderança, vai moldando e formando o cara, e aí esse cara, ele vai se tornar um discípulo, daqui a pouco ele vai estar fazendo discípulos. Né? Então aquilo que ele aprendeu e recebeu naquele momento, ele vai estar reproduzindo isso na vida de outras pessoas. Sim. É isso que o Senhor nos mandou fazer, né? Então posso jogar uma polêmica aqui? Pode jogar. Pode jogar. eu não ia querer falar não, mas eu gosto de polêmica. Tu gosta, cara? Se eu soubesse, eu gosto de polêmica. Eu também gosto. Mas eu me controlo. Tu acha que toda pessoa que tem uma experiência com Cristo, ela vai virar um líder? Ou, tipo, tem que ser um líder? Vai ser um líder se o cara tem uma experiência com Cristo? Ele precisa ser um líder? Depende de qual que é a nossa definição de liderança, né? No nosso contexto de igreja, nós ensinamos e treinamos todos os irmãos para que se tornem líderes. Todos vão se tornar? Eu imagino que não. Sim. Eu tenho irmãos da igreja que são discípulos, mas não são líderes. Sim. Mas são irmãos envolvidos, engajados com a obra, servem de alguma forma, em algum ambiente. Então, nós treinamos todos para liderar. E, de fato, na sua vida, em alguma área você vai liderar. Sim. Entendeu? E dentro da igreja, porque, como eu falei, liderança é subjetiva. Nós, claro que no nosso contexto, imagino que no seu contexto também, nós tentamos tornar isso um pouco mais prático, né? Colocando o cara, direcionando o cara para o cara se tornar um líder de célula. Sim. Nós sempre fazemos ali a cultura vai levar o cara para esse lugar, né? Então, imagino que, como vocês também trabalham em célula, vocês também têm esse rio que vai levar o cara para lá. Mas, cara, se o cara não quer ser um líder, tudo certo. Mas tem uma coisa que eu falo para os irmãos. Eu falo, eu tenho plenamente no meu coração que um cara que se tornou um líder de célula, ele está cumprindo plenamente o evangelho. Eu falo isso para os irmãos. Eu falo, cara, se você está liderando célula, eu creio que talvez mais do que pastores, mais do que outras pessoas que servem em outros departamentos, você está vivendo o evangelho de verdade. Por quê? Porque você está evangelizando, você está levando pessoas para a célula, você está apacentando pessoas. Então você está fazendo o papel de um pastor. Você está edificando os irmãos, porque na célula você está ensinando, treinando outros irmãos para fazer o que você faz. Então, todos os ministérios estão acontecendo ativamente na célula. Então, cara, quando você está nesse papel, nessa função, nesse privilégio de ser um líder, cara, eu falo, irmãos, vocês estão cumprindo o chamado de Deus. Agora, são todos que vão estar ali? Eu imagino que não. Porque o próprio Jesus disse que tem uns que tem 5, tem uns que tem 2 e tem outros que tem 1. E tudo bem com isso, né? A gente só precisa saber que os irmãos têm que ficar tranquilos, porque essa pressão, no bom sentido, para que você se torne um líder de célula, ela vai existir. Ela vai acontecer. Por quê? Porque nós queremos formar, de fato, líderes, que nós entendemos que o chamado está sendo cumprido integralmente nessa posição. Não é só uma estratégia, não é só uma estrutura. Você está sendo um discípulo de verdade efetivo quando você se torna um líder. Agora, tem irmãos que são de 2 talentos e de 1 talento. E esses irmãos também vão liderar de alguma forma. Então, eu vou pegar um exemplo de irmãos da nossa igreja, né? A nossa cultura de liderança era muito forte, muito forte. Mas eu tenho irmãos muito próximos nossos que eles não são líderes. Sim. Eles já fizeram todos os cursos da igreja. Ele já falou, eu não quero liderar, pastor. Eu falei, amém, meu irmão, fique em paz. Só que todo evento que tem,
que precisa fazer a alimentação, comida, esses irmãos sempre estão dispostos a servir. Esse irmão ele trabalha com construção civil. Tudo que a gente vai fazer na igreja, ele é o primeiro que faz. Meu Deus. E aí a excelência dele e a disposição dele influenciam outras pessoas. Esse cara é um líder? É um líder. Por quê? Não no sentido prático, mas no sentido subjetivo, ele está influenciando outros irmãos. Porque se ele está ali, na hora que ele está ali servindo, ali na cozinha, servindo a comida, de forma excelente, ele está inspirando outros irmãos a, de alguma forma, se envolver também. Sim. Quando tem uma mobilização para fazermos algo no prédio, alguma reforma, construirmos algo, e o irmão está ali, e ele é o primeiro, ele lidera, ele vai lá e faz, poxa, os outros irmãos estão olhando e falam, esse cara é diferente. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu faço questão de honrar a vida dele, inclusive, queria honrar aqui também publicamente a Marisa e o Juliano, né? É uma família muito abençoada. A primeira família que nós ganhamos, de fato, aqui em Jaraguá do Sul. Que legal. Que nós ganhamos, assim, né? Fomos lá, evangelizamos, batizamos, né? São irmãos muito preciosos, né? E que não são líderes de célula. Sim. Mas em alguma esfera, eles lideram. Com o encargo pela obra, com a paixão, com a disposição de servir, com o serviço. Sim. Então, quando você amplia essa visão de liderança e você percebe que isso é influência, aí você consegue ver que todo mundo pode liderar. Nem que for na sua célula, meu irmão. Ah, pastor, eu não sei fazer nada, eu só sei fazer um bolo de chocolate. Pois então, pega o seu bolo de chocolate e leva para o lanche da sua célula. E através disso você vai estar servindo a igreja de alguma forma. Sim. Então, eu creio que todos podem liderar, todos devem liderar. Eu sei que nem todos vão estar na posição de liderança, na posição específica, mas eu creio que todos de alguma forma vão liderar, porque todos estão influenciando. Sim. Nem que for negativamente. Porque tem irmão que influencia negativamente, né? Mas tem irmãos que eles influenciam de forma, mesmo não liderando, né? Ele abençoa a célula, ele coopera. Sim. Né? Então, a gente vive muito isso, né? Eu fico muito feliz, né? Porque a nossa visão, né? Parte da nossa visão o nosso encargo é ser uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro. Então, nós enfatizamos muito, né? Esse sacerdócio universal, onde todos nós somos chamados para servir a Deus. Sim. Todos. Sim. Não é só o pastor, não é só o líder. E a gente coloca esse princípio dentro da célula, e aí quando você vê todos os irmãos funcionando, é bonito demais, mano. Sim. Meu Deus. Quando você vê um irmão evangelizando e trazendo um visitante, mas aí outro irmão na célula prega a palavra e essa pessoa ouve e recebe a palavra no coração, mas outro irmão fez um lanche e a pessoa que veio, ela se sentiu amada e acolhida, né? Porque ela comeu o lanche, gostou do lanche, se sentiu bem recebida no ambiente da reunião. Então, todos os irmãos, de alguma forma, estão cooperando e servindo a Deus na célula. Sim. E liderando. Sim. Então, isso para nós é muito lindo quando você vê a igreja acontecendo de fato, né? Sim. Cara, é muito top. Já vamos caminhando aqui no final, mas em relação à liderança, cara, é incrível, né? Incrível realmente. E era uma pergunta que não que eu estava esperando uma resposta, né? Mas tu falou o que eu penso, basicamente, né? E, cara, mesmo que o cara não lidere, né? Eu acho que não tem como viver o evangelho sem você estar servindo, né? Então, tipo, se realmente o evangelho está acontecendo, se você conhece a Deus, cara, alguma coisa você vai influenciar. E eu queria, já me encaminhando para o final, eu queria que você deixasse uma palavra para os jovens, talvez sobre o que a gente falou aqui, ou algo que está no teu coração. Você deixa para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, que assistiram até aqui,
né? Eu queria que tu deixasse uma palavra para eles. Amém. Cara, você que ouviu até aqui, você que é um jovem cristão de forma geral, o que eu quero falar para você é, primeiro, tenha uma experiência com Deus. Seja um cristão genuíno. Nasça de novo. Isso é o mais importante. Essa deve ser a sua maior busca. Uma vez que você teve essa experiência, se torne um discípulo de Cristo. E ser um discípulo de Cristo é algo radical, né? É algo intenso. Vai exigir de você posicionamento, mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de contexto. Mas o Senhor nos chamou para sermos verdadeiros discípulos de Cristo. E o Senhor nos chamou para cumprirmos o propósito de Deus, que está ligado à edificação da sua igreja. Então, se eu posso deixar uma mensagem para você, porque é isso, por isso que eu vivo, tenha uma experiência com Deus. Se torne um discípulo de Jesus. E viva, né, a edificação da igreja, da noiva de Cristo de forma intensa, como um radical livre, né? Esse é o nosso nome, essa é a nossa marca. Isso nos define, né? Sermos raiz, sermos intensos, sermos apaixonados. Então, se eu posso deixar uma mensagem, é essa mensagem. É isso aí. Agora para aquela câmera lá, né? Eu queria agradecer, né, pastor. Para mim foi uma bênção, cara, de verdade, assim, quando eu falo, cara, que eu tô aqui para aprender, né? A gente tá aqui para trocar ideias, mas Deus, ele ministra muito meu coração aqui, né? Eu falo que antes a gente tinha os cultos da quarta-feira, né? Uhum. No meio da semana, e eu falo que o podcast para mim é que nem um culto, cara. É quando eu troco experiência com uma pessoa que tá vivendo, né, coisas grandiosas com Deus, a gente compartilha da mesma palavra, né, mas de visões diferentes. Então isso edifica demais, né? Queria agradecer a tua presença, né? Queria deixar aberto para quando quiser vir mais vezes, né? Quiser um dia a gente fazer com a sua esposa, fazer, né, um podcast de casal. Opa, agora ótimo. Expandimos aqui com a mesa aqui, então antes só dava uma pessoa, agora a gente consegue fazer com mais pessoas, ou também a gente combinar com outros líderes de jovens, fazer uma roda aqui de 4, 5, 6 pessoas também. Então seria bem interessante a gente trocar essa visão. Queria agradecer, né, pela vinda e queria deixar aberto, caso tu quiser deixar um agradecimento daí para aquela câmera lá. Amém. Queremos vir mais vezes. Fiquei muito feliz com o convite, né? É algo que a gente tem um desejo há muito tempo também. O Eric está aqui comigo, né? Uhum. É uma coisa que a gente sempre quis, sempre conversou, sempre planejou. E quero vir sim, posso voltar. Podemos voltar uma vez para falar sobre relacionamento, né? Claro, eu não falei muito sobre isso, posso trazer minha esposa, porque nós casamos na corte, né? Nós chamamos de corte, né? Um relacionamento de santidade. Minha esposa casou virgem, eu beijei ela no altar, então sim, podemos marcar uma hora para falar sobre isso, né? E também, né, temos o restante da liderança, e tem muita assunto ainda para desenrolar. Sim. Recebendo um convite, nós estamos aqui, mano. Nós estamos aqui do lado. Tá de e eu vou te falar. Aí. Fala o pastor Moliro também pra gente vir fazer uma vez aqui. Claro. Isso é legal. O pastor Moliro, eu sei que também faz o podcast, né? Então fala o pastor Moliro pra gente ter um tempo aí também pra conversar, compartilhar. Sim. E, cara, estamos abertos. Tô feliz, né? Conte com a gente aí. Sim. Bênção. Foi muito bom esse tempo. Tamo junto. Tamo junto. E agradecer aos irmãos, agradecer a minha equipe, né? Os irmãos da nossa igreja local, nossos líderes, né? Que têm servido ao Senhor de forma intensa. Estamos com muita expectativa nesse ano. Eu creio que vai ser um ano de avanço, crescimento. Sim. Então, estamos debaixo de uma palavra de multiplicação. E agradecer você, né, pela disposição, né, de nos receber, de nos ouvir, né, compartilhar, né, de Deus esse tempo. E também queria reforçar, né, não sei quando que vai sair o episódio, mas essa semana nós temos a nossa Holy Fest, todo ano nós fazemos, né? Então é um dos nossos eventos, né? E falamos sobre santidade e pureza e relacionamentos. E esse ano nós vamos dar uma ênfase nessa questão dos núcleos, né? Mas queria deixar um convite para os irmãos, né, para estarem conosco, quiserem vir, conhecer.
Então nós vamos estar reunidos aí com mais de 200 jovens esse sábado, vai ser poderoso. E é isso. Muito obrigado pela disposição de nos receber. Sim, obrigado. Agradecer mais uma vez, né? Agradecer a equipe aqui por trás. Né? Tivemos umas dificuldades no começo. Faz parte. Tudo tem um porquê, né? E eu queria, né, deixar uma palavra para você que está assistindo esse podcast. Se esse podcast edificou a sua vida, mande para mais alguém. Né? Às vezes a pessoa está esperando uma palavra, né, um direcionamento, e às vezes esse podcast pode alcançar vidas. A gente falou, eu falei algumas coisas que a rede social pode afastar a gente, mas eu creio que se Paulo tivesse nos dias de hoje, ele ia usar essa ferramenta para falar do amor de Cristo, né? E a ferramenta que a gente usa hoje, que eu creio que pode alcançar pessoas deprimidas, né? Pessoas a ponto de desistir, e pode sim mudar vidas, né? Eu fui alcançado novamente por uma rede social, né? Por um convite de célula através de uma rede social. Então, eu creio e já vi pessoas sair assistindo a live da igreja, sair para se batizar na hora. Então, a gente tem essas experiências, a gente sabe o impacto também das redes sociais quando a gente se posiciona como homens de Deus, vivendo o evangelho, né? Então, deixa o like, não esquece de comentar no canal, né? Se inscreva. A maioria das pessoas que assistem o podcast não se inscreve, né? E é isso aí. Deixa eu falar também, poxa, a gente não somos o mais mídia da família, mas o meu Instagram é @VictorMariano21, se você quiser seguir lá no Instagram. E nós temos também um canal, né, no YouTube, Pastor Victor Mariano, RLSC. Que legal. Que nós fazemos a nossa live, os nossos cultos, né? Eu tenho feito lives todos os dias também, às 6 da manhã, compartilhando a palavra, por conta da Holy Fest, mas pretendo continuar. Então, queria deixar o convite para a galera aí, quer seguir no Instagram, seguir no YouTube, né? A gente não é muito bom nesse negócio de mídia, não, mas estamos usando a ferramenta para pregar o Evangelho. Sim. Amém? Amém. E aí, queria, né, deixar essa palavra, deixa aquele like, sigam o pastor lá, acompanhem o trabalho dele, que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Um abraço, até logo, até o próximo episódio. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe.